Graça e paz, São Boaventura, rogai por nós. Eis o nosso momento de oração, para que o Espírito Santo nos conduza a viver a experiência da sagrada tradição e que nos leve ao ano de 1221 a 1274, mais ou menos. Mas primeiramente, oremos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvir-nos. Dentro de vossas chagas escondei-me. E não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela intercessão de São Boaventura, porque é da vida em santidade dele que eu quero tratar aqui com vocês neste momento. Eu quero ler um pouco para vocês sobre a vida deste santo, desse cardeal, desse doutor, para que de fato sirva para nós como testemunho de santidade. O doutor seráfico São Boaventura nasceu em Bagnaria, na Toscana, no ano de 1221. Por isso eu citei esse ano. Por isso eu citei a sagrada tradição. Porque isso é tradição. Porque isso é a extensão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pais, se eram pobres de origem e desfavorecidos pela fortuna, maior lhes era a nobreza, baseada na virtude e santidade. E essas são as bases para uma família cristã. Uma doença gravíssima punha em perigo a vida do menino de 4 anos. Não havendo probabilidade de salvá-lo, a mãe pediu a São Francisco de Assis, que ainda vivia, lhe impusesse as mãos e lhe alcançasse a saúde, prometendo ao mesmo tempo que o dedicaria ao serviço de Deus na ordem, caso fosse ouvida. São Francisco rezou sobre a criança, que sarou imediatamente. Vendo este grande milagre, cheio de admiração, São Francisco exclamou: ó, buona ventura, ou seja, boa ventura. Desde aquela hora, foi a criança chamado Boaventura, embora o nome de batismo tenha sido João. Então aqui nós já aproveitamos para pedir também a intercessão do pai seráfico São Francisco de Assis. Tendo 20 anos, entrou para a ordem de São Francisco, a fim de cumprir o voto materno. Passado o ano da aprovação, foi Boaventura pelos superiores mandado a Paris, a ouvir as prelações do célebre Alexandre de Hales. Em todos os estudos, procurou antes de tudo a honra de Deus e a própria santificação, afastando de si toda vaidade e perniciosa curiosidade. Nos tratados mais difíceis, contentava-se com o necessário, sem se perder em discussões inúteis, que mais escurecem a verdade do que servem à boa causa. É interessante ficar atento também, porque nós estamos falando de São Boaventura, mas aqui na história dele nós vemos a intercessão, né, a intervenção de Deus por meio de São Francisco de Assis. Então perceba que a santidade atrai santidade. Até porque o Espírito Santo de Deus, assim como tudo que o fogo ele toca, ele queima, ele purifica, ele transforma, o Espírito Santo, tudo que toca, santifica. Amém? Tinha a vida tão pura que Alexandre de Hales, seu mestre, não hesitou em dizer: parece que o pecado original nele não achou lugar. Era a mortificação um dos meios principais de que se servia
para conservar a inocência. Embora sua vida fosse uma prática contínua de penitências, o rosto refletia-lhe uma alegria, como só a conhecem as almas puras. Ele mesmo dizia: a alegria espiritual é o sinal indubitável da graça divina, que habita em nossos corações. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Nas mortificações, procurava praticar sempre a virtude da humildade. Convencido de ser, entre os pecadores, o mais vil, receava por muito tempo se aproximar de mesa eucarística. Esse receio desapareceu depois de um fato extraordinário que com ele se deu. Assistindo uma vez à Santa Missa, com a devoção que lhe era peculiar, Jesus Cristo deu-lhe uma parte da hóstia consagrada, que o sacerdote segurava nas mãos. Do sacerdócio teve tão alto conceito que só com temor pensava no dia que lhe ia trazer a dignidade do mesmo, vendo-o celebrar os santos mistérios. Poder-se-ia ter a impressão de estar na presença de um anjo. Tendo o dom da eloquência, o ardor com que falava era tão comunicativo que se apoderava dos corações dos ouvintes. Não tendo ainda 30 anos, recebeu a nomeação de lente de teologia da Universidade de Paris. 5 anos depois, foi eleito superior geral da ordem e, como tal, reconhecido pelo Papa Alexandre IV. 18 anos, teve nas mãos os destinos da ordem, e seu governo é considerado um dos mais felizes e abençoados que a ordem teve. A gente vai vendo o crescimento espiritual de São Boaventura. A gente vai entendendo aqui o que muitos têm aí e busca, a chamada teologia da prosperidade. Não, aqui Boaventura ele se deixa moldar por Deus. Deus se faz providente na vida dele, providencia para ele, e se há algum tipo de prosperidade, nós digamos que é a nível espiritual, a ponto de convencer as almas a essa mesma santidade que ele respirava. No meio dos trabalhos do generalato, achou Boaventura tempo ainda para escrever livros sobre diversos assuntos, dando assim prova de vasta erudição e competência. Num daqueles tratados, mostrou e provou a necessidade das ordens mendicantes. Belíssimos livros compôs sobre o culto de Maria Santíssima. De sua lavra é uma biografia do fundador da ordem, São Francisco de Assis. Contemporâneo de São Tomás de Aquino, no caso, para que vocês entendam, eu posso ter lido aqui de uma forma diferente. São Tomás de Aquino, por vezes recebia a visita do mesmo, que era seu grande admirador. São Tomás reconhecia em Boaventura um grande santo e não menos eminente sábio. Em uma das visitas, perguntou a São Boaventura pela sua biblioteca. Este, apontando para o crucifixo, disse-lhe: eis a biblioteca de que tiro tudo que ensino. Eu faço até uma pausa aqui, repetindo: a santidade atrai santidade. Então, pedimos também a intercessão de São Tomás de Aquino. E peço para que você se coloque neste momento diante da cruz de Nosso Senhor. Contempla a cruz do Senhor. Tire momentos do seu dia para contemplar a cruz do Senhor. Por isso que nós insistimos, tenha a cruz nos ambientes da sua casa. Em todos os ambientes da sua casa, se possível, tenha a cruz de Cristo, para que você possa olhar, contemplar, tirar inspirações, deixar que o Senhor te ensine, te eduque, te lembre que ali é o sinal da sua salvação. Ali é o máximo amor de Deus por você. Mesmo se você sofre com enfermidades, com depressão,
Não importa. E também se você estiver num momento boníssimo da sua vida, ainda assim, olha para a paixão do Senhor. Porque todas as coisas são sustentadas por Ele. E Ele te sustenta para passar pelos bons ou pelos maus momentos também. Então eu quero repetir, quando São Tomás de Aquino perguntou para ele da biblioteca, ele mostrou-lhe o crucifixo, apontou para o crucifixo e disse: eis a biblioteca de que tiro tudo que ensino. Como nos estudos procurasse exclusivamente a glória de Deus, e só de Deus esperasse a luz do intelecto, assim lhe constituía o maior prazer, ganhar almas para o reino de Deus na terra. Ocasião não perdia para convidar os pecadores à conversão e penitência, a animar os piedosos à perseverança no bem. Santidade e ciência, como Boaventura as possuía, não podiam ficar desconhecidas do mundo cristão. E assim aconteceu que bispos, né, e outras pessoas da alta hierarquia eclesiástica lhe procurassem a amizade. O Papa Clemente IV ofereceu-lhe o bispado de York, mas tanto Boaventura pediu que o Papa desistiu da sua proposta. O Papa Gregório X, sucessor de Clemente IV, elevou a qualidade de cardeal da Igreja Católica e confiou-lhe a direção da diocese de Alba. Os portadores desta ordem pontifícia encontraram o santo ocupado em serviços da copa. Embora elevado a tão alto posto, Boaventura continuou a vida de humildade, ou seja, um humilde religioso. Não dá para imaginar, né? Um cardeal, né? E ele prestando o serviço da copa. É um alto grau de hierarquia dentro da Santa Igreja Católica. Mas o espírito de humildade é o que movia. Assim como o Papa São João Paulo II falava muito sobre isso. Ele é o servo de Cristo, o servo dos servos. Ele está para servir a Igreja, a esposa de Cristo. E assim, seu esposo, esse São Boaventura, cardeal, faz a mesma coisa. Ele se põe a serviço. Convidado a tomar parte no Concílio de Lyon, causou admiração geral sua profunda sabedoria, como também o zelo pela causa da Igreja. Boaventura morreu em 1274, contando apenas 52 anos, sendo sua morte profundamente lamentada pelo Papa e pelos padres reunidos em concílio. Quando mais tarde os huguenotes se apoderaram de Lyon, violaram o túmulo de São Boaventura, cujas relíquias incineraram, atirando as cinzas ao rio. Esses huguenotes como eu posso dizer, é uma heresia, né? É fruto de uma heresia. Graças ao desvelo de um clérigo, foi salvo o crânio do santo, tendo este ato custado muitos maus tratos a quem o tirou das mãos dos hereges. São Boaventura é intitulado Doutor Seráfico. E eu quero encerrar trazendo então uma breve reflexão da tradição. Raras vezes São Boaventura celebrava a Santa Missa ou recebia a Santa Comunhão, sem derramar lágrimas de amor a Jesus sacramentado. Tão viva lhe era a fé na real presença de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Talvez não te possas comparar com este santo, quanto ao amor ardente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos devias fazer tudo o que está a teu alcance para recebê-lo dignamente na Santa Comunhão e remover de tua alma tudo que possa desagradar a tão sublime hóspede. Não te atrevas nunca a obrigá-lo a entrar em teu coração quando tua consciência te acusa de pecado mortal. É este um crime, isso diz São Diogo, que de maneira nenhuma pode ser desculpado. Maior ultraje não pode ser feito a Nosso Senhor que recebê-lo indignamente. Ai, daquele homem que ousar aproximar-se da mesa do Senhor em estado de pecado mortal, exclama Beda, o venerável. Então, coloca a mão sobre a sua consciência, faça um exame de consciência para que você possa viver os santos sacramentos dignamente. Pede a intercessão de São Boaventura, eis a tradição da Igreja que nos ensina.
Vá até um confessionário, se confesse com um bom sacerdote e tenha uma emenda de vida, uma mudança de vida. Procura pedir ao Senhor a graça de uma boa confissão, de uma verdadeira e autêntica conversão, de uma mudança de vida de forma radical. Porque só podemos crescer no estado de vida espiritual, na vida interior, se reservarmos em nós a graça santificante, que é nos dada por Cristo nosso Senhor. Sozinho, nós não podemos. Por isso, o próprio Cristo se dá a nós por meio do sacramento da Eucaristia. Ele se dá por amor. Deus te abençoe. Graças e louvores se deem a todo momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Jesus, que eu te ame. Amém.